Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal de um fisioterapeuta para outros fisioterapeutas, pacientes e estudantes de fisioterapia. Nesse vídeo você vai aprender sobre tudo sobre tipo de materiais, tipo da prótese de quadril e como que esses materiais se comportam. Lembrando que essa aula é apenas um pedaço de uma aula completa que tem aqui no canal e fala sobre tudo da artroplastia total de quadril, desde epidemiologia, histórico, tipo de materiais, cirurgia, reabilitação, caso hospitalar e orientações. Convido você a assistir essa aula também, que está bem legal, bem completa. Mas se você não tiver tempo no momento, assista essa daqui para aprender mais sobre os tipos de prótese e os materiais, ok? Não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para você aprender sobre mais essa artroplastia e essa cirurgia tão importante para o quadril e para a fisioterapia. Quando a gente fala do tipo de artroplastia, a gente tem alguns tipos, né? Porque a artroplastia ela pode ser parcial ou ela pode ser total. No começo se fazia muito a resurfacing, que era um recapeamento. Então, quando tinha lesões na cabeça femoral, principalmente de origem, era feita uma cobertura. Então, substituía o acetábulo e revestia a cabeça femoral com a hemicúpula metálica. Para quê? Para que aquela cabeça femoral irregular ela tivesse um novo formato que favorecesse o movimento. Então, era uma semicúpula que protegia a osteonecrose, a irregularidade continuava ali embaixo, mas o movimento ficava melhor porque tinha uma coaptação melhor e ficava mais fluido o movimento, porque retomava a anatomia mais arredondada da cabeça do fêmur. Outra prótese que a gente tem é a prótese parcial. Então, é uma substituição apenas de um dos componentes. Então, ela pode ser um componente da cabeça femoral, né, que inclui a cabeça e o colo, mas mantém o acetábulo inteiro. Ou, às vezes, pode ocorrer de trocar o acetábulo e manter a cabeça femoral. Só que isso causa problemas no desenvolver da prótese, porque vai ficar uma coisa óssea com contato ali, como é que eu posso dizer, metálico. Então, isso causa um desgaste no osso que fica, e às vezes até uma reação mesmo, né, de desgaste e soltura da prótese devido a esse atrito de diferentes estruturas. Outra prótese, a mais conhecida, que é a mais feita e é o tópico da aula, é a prótese total de quadril, que é quando ocorre a substituição do componente acetabular e do componente femoral mesmo da cabeça. Então, toda a parte do acetábulo ela é trocada e estabilizada, e o componente femoral, que seria a cabeça e o colo, também. E aí, isso tem algumas técnicas para realizar essa troca e essa fixação. Quando a gente fala dos componentes da prótese, a gente está falando de tudo aquilo que vai formar a prótese para dar a substituição do quadril. A prótese ela é formada por 4 componentes principais, que é a cúpula do acetábulo, o liner, que é um material plástico que vai dar contato e aderência para a cabeça femoral, que vai funcionar como nossa cartilagem, a cabeça femoral de fato da prótese e a haste femoral, que está ligada à forma de fixação, né, que vai dar aderência e fixação dentro da medula óssea. Quando a gente fala de tipos de materiais da prótese, a gente está falando de quais componentes vão ser produzidos para substituir aquele componente ósseo, né, que a gente tem naturalmente no nosso corpo. Quando a gente fala do componente acetabular e da cabeça, a gente tem alguns materiais que são utilizados. A gente tem metal, polietileno, que é tipo de um plástico, e a cerâmica. Hoje, o polietileno, no componente acetabular, que tem o Lymer e o acetábulo, ele é mais utilizado. Quando a gente pensa no componente femoral, que é a haste mesmo, que vai dar fixação para a prótese e vai substituir a cabeça e o colo, ele pode ser feito de aço inoxidável, cromo cobalto ou titânio, né? Então, isso a gente sabe que é uma das formas que eles colocam para poder fixar e dar sustância ao material e rigidez. O titânio acaba sendo mais utilizado, assim como o polietileno, então é uma das combinações mais comuns. Quando a gente fala da artroplastia total do quadril, a gente entende que a gente vai ter um componente metálico, vai ter um componente, às vezes, um estilo de um plástico e um componente cerâmico. Tudo isso envolve diversas reações do nosso corpo, né? Quando a gente fala do componente metálico, por exemplo, a gente entende que vai ter menos desgaste, porque é um material mais com a estrutura melhor, um material mais durável, só que ele tem liberações de íons metálicos, e isso pode ser prejudicial para a nossa saúde, né? Isso tem repercussões locais e sistêmicas, como inflamações, rejeições e até mesmo uma metalose, que é uma contaminação devido a resíduos do metal. Tem um estudo que avaliou quanto que isso era uma taxa de infecção e de soltura do material e mostrou que o metal ele carrega muito disso. Então ele solta de fato no nosso corpo esses íons que vão causar consequências, lógico, é a longo prazo, é num nível mais baixo, mas ele solta e isso tem que ser avaliado de forma ampla, né, por estudos que
levam à segurança. O componente de cerâmica, por exemplo, que é um dos materiais mais recentes, mais caro e que está sendo bem utilizado nos últimos anos, devido ao seu custo-benefício, ele tem baixo atrito, então, em relação ao osso, à lubrificação, vai bem. Não tem liberação de íons metálicos, então isso causa menos prejuízos para o corpo. Tem um baixo índice de desgaste volumétrico, que é o quanto isso vai se desgastar. A prótese se desgasta também. Com o movimento, ela vai acabar sendo movimentada ali, vai ser um desgaste natural da prótese, que precisa ser uma reparação a médio prazo, né? Só que ela causa um pequeno incômodo que alguns pacientes relatam e alguns estudos mostram que isso pode ser uma coisa relevada, porque alguns pacientes não se importam, enquanto outros se incomodam, que é o squeak, é um rangido, é um material que causa um tipo de atrito. Mesmo quando você mexe em uma coisa de cerâmica, uma porcelanato, um prato, se ele passar em um ou outro, ele causa um rangido. Então tem alguns pacientes que voltam ao movimento, mas que durante o movimento ele ainda sente um rangido durante a marcha. É uma coisa muito mais subjetiva, pessoal, de incômodo, de saber que tá ouvindo ali, porque você fica ouvindo a cada movimento, ou em alguns determinados horários do dia, mas acontece. E alguns pacientes levam isso em consideração e tem que ser explícito para o paciente. Então não se assustem se o quadril do paciente ficar rangendo depois da prótese. Se ele colocou de cerâmica, não significa que tem nada solto, mas ele pode estar com um leve atrito. Isso tem que ser discutido com a equipe médica se realmente incomodar o paciente. Uma dica que eu trago para vocês é um documentário que fala sobre a indústria médica nos Estados Unidos, sobre a execução de prótese. É um documentário muito legal que mostra como que essas próteses são aceitas no mercado, como que ela interfere na nossa saúde, como que ela é indicada e tudo que tem ali por trás em questão à indústria médica de indicação, a lucro das empresas e os efeitos deletérios, né? Nesse documentário mostra um caso de um cara que colocou uma prótese e ele teve uma contaminação pelo metal e ele levou a surtos psicóticos que levaram ele à psiquiatria mesmo, e depois foi identificado que estava com alto níveis de alumínio no corpo, que causavam quase uma esquizofrenia para ele, sintomas parecidos. Então mostra pra gente que tem um risco. Todo procedimento de invasivo tem um risco, e isso tem que ser levado em conta. É um documentário muito bacana que eu indico para vocês assistirem, para entender esse componente, esse desgaste, porque eles abordam um pouquinho ali sobre taxas seguras no corpo e como que isso às vezes é passado batido pela indústria para poder aprovar e continuar no mercado. Fico extremamente feliz que você tenha chegado até a parte desse vídeo, no final da aula. Então, só reforçando mais uma vez que esse vídeo foi apenas um corte de uma aula completa que você encontra aqui no meu canal. Tem uma playlist sobre tudo que você precisa saber sobre a artroplastia total de quadril. Uma aula completa com vídeos e animações para você saber cada vez mais sobre essa importante cirurgia e importante reabilitação que nós fisioterapeutas realizamos, né? Fico feliz de você tenha chegado até aqui. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal para ter acesso a mais informações e acompanhar todo esse conteúdo. E deixe seus comentários aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida como paciente, como fisioterapeuta, sobre como aluno, pode deixar aqui que eu respondo assim que possível, ok? E não esquece de me seguir também em outras redes, como no Instagram, @fisioleo_guimarães. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.